Página 79, número 41. Os probleminhas eu vou colocar eles aqui já desenvolvidos, tá? Mas vou explicando. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me perguntar lá no privado. Eu só não vou resolver passo a passo, porque senão o vídeo vai demorar ainda mais, tá bom? Mas qualquer dúvida, não entenderam, podem me sinalizar para eu estar podendo ajudá-los, tá bom? Número 41, então, diz para você retomar o probleminha que estava lá no início, na introdução do capítulo, para poder resolver como uma equação do segundo grau, tá? Então, eu tenho lá x² menos x igual a 870, organizei, né? Escrevi na forma geral de uma equação do segundo grau, passei o 870 para cá, e aí eu fiquei com coeficiente a igual a 1, b igual a menos 1 e c igual a menos 870. Usei o delta, b² menos 4 vezes a vezes c. Fiz a regrinha de sinais, né? E aí 4 vezes 1, 4 vezes 870 deu 3.480, com mais 1, 3.481. Delta maior do que zero, nós vamos ter duas raízes, né? E elas serão diferentes, tá? E aí eu vim para cá para usar o delta para encontrar aqui o meu x1 e o meu x2. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. O meu x1, eu encontrei 1 mais raiz de 3.481, 59. 1 mais 59, 60, dividido por 2, 30. O meu x2, eu encontrei 1 menos 59, né, que vai dar 58, menos 58, quando dividido por 2, menos 29. Só que observem que eu escrevi aí que não serve, né, esse valor negativo, porque como eu estou falando de área, é o probleminha que está lá na introdução do capítulo, eu não posso ter como área aí um valor negativo, tá? Então, para essa situação, o problema só vai servir uma raiz, que é o 30, tá? Número 42 agora da página 80. Tá dizendo lá que tem um trapézio, que a base menor dele, ó, eu até já anotei aqui, mede 6, diz que a base maior é o dobro da altura. Eu não sei quem é a altura, chamei de x. Então, a base maior é o dobro, vai ser 2 vezes x. Aí, o que eu preciso calcular? O valor da base maior. Mas para descobrir o valor da base maior, eu tenho que descobrir o valor de x. E aí, eu usei a fórmula do trapézio. Porque diz aí que base maior mais base menor, vocês lembram? Vezes a altura, quando dividido por 2, é igual à área de um trapézio. E ele me fala que a área desse trapézio é igual a 28. Então, eu peguei a fórmula para calcular a área e fiz a substituição aí nos valores. Base maior, 2x. Base menor, 6. Altura, x, dividido por 2 é igual a 28. Apliquei a distributiva, ó, fiz o x vezes 2x, que deu 2x², x vezes 6, 6x. Peguei o 2 que estava dividindo, passei para o outro lado, multiplicando, 2 vezes 28, 56. Observei que era uma equação do segundo grau completa. Aí eu organizei, ó, passei o 56 para o lado esquerdo, subtraindo, e igualei a zero. Mas para estar fazendo cálculos, né, com números um pouco menores aí, o que eu fiz? Eu simplifiquei toda a minha equação por 2, porque eu observei que todos os coeficientes, ó, eles eram divisíveis por 2. E aí, quando eu fiz 2x² dividido por 2, deu x². 6x dividido por 2, 3x. 56 dividido por 2, 28. Se você não tiver simplificado, você vai encontrar as mesmas raízes, tá? Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho porque vai estar usando valores maiores. Aí, tirei os meus coeficientes, A, B e C. Usei os valores aí dos coeficientes para calcular o delta, ó, b² menos 4 vezes a vezes c. Encontrei o delta igual a 121. Feito isso, fui lá para a fórmula de Bhaskara, ó, menos b, mais ou menos raiz do delta, que está aqui, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. O meu x1 vai ficar menos 3 com mais 11 dividido por 2. 11 tirou 3, 8. 8 dividido para 2, 4. Meu x2,
Menos 3 com menos 11, né? Vai dar menos 14, dividido por 2, menos 7. Novamente, eu escrevi aqui que não serve. Não é que sempre uma raiz negativa não vai servir, tá, nono ano? É porque como a situação fala da área de um trapézio, e aí eu tô falando de medidas, né? Eu não posso ter o valor aí do lado, né? Base maior, altura, um valor negativo, tá? Por isso que não vai servir. Então, a altura era x, certo? O meu x foi igual a 4. E a base maior não era o dobro da altura? Então, vai ser o dobro de 4, vai ser 8. Essa era a resposta aí do probleminha. Tá legal? O número 43 diz assim, ó. O nível N de óleo em um reservatório varia com o tempo, né, que foi chamado de T, contado em horas, conforme a lei. Então, a lei aí é o menos 0,6T ao quadrado, mais 0,25T, mais 0,70T. E aí ele pergunta assim, em quanto tempo o nível do óleo chegará a zero? Se ele varia de acordo com essa fórmula aqui, e eu quero, né, saber em quanto tempo que vai chegar a zero, eu igualei isso aí a zero. Quando eu igualei, eu observei que era uma equação de segundo grau, ó, tenho coeficientes A, B e C. Aí o que eu fiz? Eu tinha valores decimais, os 3, né? Aí eu multipliquei por 10, ou melhor, por menos 10, para que o meu coeficiente A ficasse positivo. E por 10, para que eu pudesse, ó, eliminar a vírgula de 2 coeficientes, tanto do A quanto do C. Se você não fez isso, não tem problema, só vai dar um pouquinho mais de trabalho por estar usando números decimais, tá bom? Então ficou assim, ó, menos 10 vezes menos 0,6, andou uma casa para a direita, ficou 6, 6 positivo, menos com menos, mais, 6t ao quadrado, menos, quando eu multipliquei aqui, ó, mais com menos ficou menos, andei uma casa para a direita, ficou 2,5, 2,5. E aqui, mais com menos ficou menos, andei uma casa para a direita, ficou 7, tá? A minha nova equação. Aí, o que eu fiz? Eu tirei os coeficientes, né? Aqui eu nem coloquei, mas posso colocar agora, ó. Eu tenho aqui o coeficiente A igual a 6, o coeficiente B igual a menos 2,5 e o coeficiente C igual a menos 7. Feito isso, fui calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, né? Quando calculado aí, ó, multiplico, faço regrinhas de sinais, calculei a potência, base negativa expoente par, ficou positivo. Lembrem de igualar as casas decimais, né? 168,00. Aí, essa parte aqui é decimal, aqui é só a parte inteira, certo? Quando somou, 174,25. Esse delta, ele é maior do que zero, então nós vamos ter duas raízes e elas serão diferentes. Porém, não é um número quadrado perfeito. Então, o que eu fiz? Ó, substituí na fórmula de Bhaskara, tá? Só que na hora de encontrar a raiz, ela foi aproximadamente 13,2. Por isso que eu coloquei aqui que o T1, né, de tempo, é aproximadamente 2,5 mais 13,2, que é a raiz aproximada de 174,25. Aí um valor positivo, né? Deu 15,7 dividido por 12, 1,3, porque também foi aproximado. E o outro valor ficou negativo, certo? E aí, novamente, o negativo, né? Que eu nem terminei aqui de colocar. Ah, ficou aqui embaixo. Ficou o menos 0,9 aproximadamente também. E aí eu escrevi que não serve porque o T representa o tempo. E aí a gente vai considerar apenas o valor positivo, tá? 1,3 aí. Esse 1,3 é o tempo, são as horas, tá bom? Uma hora e fração da outra. E como é que eu faço para descobrir que fração da outra é, né? 1,3 hora, 1 é inteiro, então representa uma hora. O 3 são 3 décimos da hora. Uma hora, 60 minutos. Então eu faço 60, deixa eu colocar aqui, ó,
minutos, tá? 60 dividido para 10 vão ser 6. 6 vezes 3, 18. Então, no tempo de 1h e 18 minutos. Número 44 diz assim: em um triângulo retângulo, as medidas dos três lados em centímetros são números pares consecutivos. Quais são essas medidas? Então vamos pensar: um triângulo, 3 lados, 3 medidas, pares consecutivos. Por exemplo, 2, 4, 6, 6, 8 e 10, 10, 12 e 14. Tá vendo? São números pares e vem um logo após o outro. Então eu chamei o primeiro número aí de x. Se eu somar 1, eu chego no número par, por exemplo, 2. Se eu somo 1, eu chego ao número ímpar, que é 3. Então, para eu chegar ao número par, eu estou num par, para chegar em outro par, eu adiciono 2. Então, o meu primeiro lado mede x, o segundo mede x mais 2. E para a gente ter o terceiro lado, eu vou pegar o meu número par e vou somar 4 unidades a ele, que aí eu vou ter o meu terceiro lado sendo outro número par, tá? E aí, você vai se lembrar daquele conhecimento, né, daquela matéria, daquele conteúdo que nós falamos um pouquinho no ano passado, que é o Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo, né, sendo ele retângulo, a medida do maior lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, né? É o Teorema de Pitágoras. Então, quem é o maior lado? É aquela medida, né? Aquele valor par adicionado 4 a ele. Então, eu coloquei o x mais 4 ao quadrado, que é igual ao outro lado ao quadrado, mais o quadrado do outro lado. Tá? Desenvolvi isso aqui, lembrando que é um produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Se você não lembrar, você faz x mais 4 vezes x mais 4, tá? Eu fiz direto, ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4, 8x. 4 ao quadrado, 16. Aí repeti o x ao quadrado. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó, quadrado do primeiro, x vezes x, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, 2x vezes 2, 4x. Quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Lembrando, tá? Se você não lembra da regrinha prática, você vai lá e vai fazer x mais 2 vezes x mais 2. Vai aplicar a distributiva, né? Você vai ter 4 termos. E 2 aí são semelhantes, você vai poder somar, tá legal? E aí, depois que eu fiz, olha, ficou grande, né? Aí eu passei todos os termos, ó, tudo para antes do sinal de igual e igualei a 0. Aí eu observei que alguns valores eu poderia ter somado, porque eram termos semelhantes. Ó, o x ao quadrado menos x ao quadrado eu cortei, sobrou menos x ao quadrado. 8x tira 4x, sobrou aqui 4x. 16 tira 4, sobrou 12, que é igual a 0. Como meu coeficiente A estava negativo, eu multipliquei por menos 1. Aí eu alterei os sinais. Depois que eu fiz isso, coloquei aqui os meus coeficientes A, B e C. Calculei o valor de delta, positivo, maior do que 0, né? Então, eu tenho duas raízes diferentes. Feito isso, usei aqui, ó, a fórmula de Bhaskara. Encontrei as minhas raízes. x1 foi igual a 6 e o x2 foi igual a menos 2. Novamente, esse x ele representa as medidas aí dos lados de um triângulo. Então, eu não posso ter medidas aí do lado do triângulo negativo, tá? Por isso que eu coloquei que não serve. Aí, eu fiz a substituição aqui, ó. Eu vou considerar o x igual a 6. Um lado mede x, então é 6. O outro mede x mais 2. 6 mais 2, 8. E o outro lado mede x mais 4. Então, 6 mais 4, 10. Eu vou ter um triângulo e os lados aí, né? Os lados medem 6 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. Tá? Tentem fazer e depois vocês confiram aí com o meu resultado. Tá legal?
Número 45. Eu tentei reproduzir, né? Não ficou muito boa não, mas acho que dá para entender. A caixa que está aí representada na apostila diz que a área dessa caixa aqui, ó, da superfície da caixa, tá? Vamos supor que eu fosse embrulhar essa caixa para presente. Então tá falando que tudo isso aqui, ó, no entorno dela, na parte de baixo, tem área igual a 5 decímetros quadrados. Tá? E aí ele te fala algumas dimensões, as medidas que tem, ó. O fundo é uma região quadrada, então um lado mede x, o outro também mede x. O comprimento e a largura aí, eles medem, tem a mesma medida. Aqui, já nas partes aqui da lateral da caixa, nós temos que o comprimento mede x e a altura mede 1. Então, eu vou primeiramente calcular a área dessa parte aqui do fundo da caixa, tá? Lembrando que essa caixa não tem tampa. Então, eu tô falando da parte de baixo, do fundo dela e de 4 faces aí da lateral dessa caixa. Quando eu calcular a área do fundo, ela tem x de comprimento, x aqui de largura. Quando eu fizer x vezes x, vai dar x ao quadrado. Aí eu vou calcular a área agora aqui da lateral, ó. 1 de altura por x de comprimento, 1 vezes x vai ser igual a x. Só que ela não tem 4 faces aqui, ó, na lateral. Então vai ser o x 4 vezes, tá? E essa área aqui, né, a área dessa caixa aqui, da superfície da caixa, é igual a 5. Por isso que eu igualei a 5. Juntei todas as áreas aqui, né, de cada parte aí da superfície da caixa. Passei o mais 5 para o outro lado, menos 5. Escrevi na forma geral de uma equação do segundo grau, igualei a 0. Aí encontrei os coeficientes, ó. Calculei o valor de delta. Delta deu maior do que 0, então duas raízes reais aí positivas, né? Positivas não, duas raízes diferentes, né? O delta que é positivo. E aí eu usei a fórmula de Bhaskara, fiz a substituição. Encontrei como x1, 1, e como x2, menos 5. Aí, novamente, esse número negativo não vai servir, porque eu não estou falando aqui, ó, das dimensões da caixa, então eu não posso ter uma medida negativa, tá? O que vai servir para mim é apenas 1 aqui. Então, aí, ó, a medida x é de x é igual a 1 decímetro, que é o que perguntava aí nesse número 45. Tudo bem? E no número 46, ele te dá uma formulazinha aí, né? Diz que em uma indústria, o custo em reais para a produção aí de X toneladas de vigas de metal é dado por essa fórmula que está aqui. E aí ele pede para você calcular o custo para que sejam produzidas aí 10 toneladas. Se ele fala que o X é representado aí pela quantidade de toneladas, representa, né, a quantidade de toneladas, e ele disse que serão produzidas 10 toneladas, onde tinha X eu substituí por 10. Então ficou 20 mais 60x, 60 vezes 10. Menos 0,75 x ao quadrado, então 10 ao quadrado. Lembrando que aqui, ó, eu até multipliquei e coloquei aqui embaixo. Aqui, primeiro você resolve a potência, vai ficar 10 vezes 10, 100. 100 vezes 0,75. Você vai andar 2 casas para a direita, vai dar 75. Aí você vai somar, né, para depois subtrair. Então, o seu custo aí vai ser de R$ 545.